com um momento de oração. Então, quero convidar você a fechar os teus olhos para que nós possamos nos dirigir ao Senhor com reverência, com temor, mas também com alegria. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã, por esse dia, Deus, que é o dia do Senhor, e pedimos que o Espírito Santo venha sobre nós, manifestando, Deus, a tua graça, o teu poder sobre as nossas vidas, dando-nos, Deus, a clareza da tua palavra para que possamos aprender que é, Deus, vontade do Senhor, que creiamos apenas em Cristo, pois Cristo, Deus, é o Cordeiro Santo, é aquele, Pai, que levou sobre si as nossas culpas, o nosso pecado, ó Deus, nos redimindo por meio do teu sangue precioso. E nós nos rendemos a essa verdade, Deus, bendizendo o teu nome, pois tu és um Deus maravilhoso, um Deus bendito, um Deus cheio de graça, que por meio dessa verdade nos libertou de nossos pecados, nos concedeu a salvação eterna, para vivermos, Deus, de forma santa e irrepreensível, não mais, ó Deus, tratando as coisas do teu reino de qualquer maneira, não mais vivendo para o Senhor, Deus, de qualquer forma, mas sim, Deus, sendo temente, sendo zeloso pelo chamado, pela vocação que o Senhor nos deu. Então ensina-nos, Senhor, ensina-nos a viver conforme a tua palavra, para que assim, Pai, nosso testemunho, ele seja fiel, ele seja verdadeiro e ele reflita o nosso prazer de estar na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós estamos aí trabalhando os 5 solas, né? Esse é o mês da Reforma Protestante e nós já falamos aí do sola Scriptura, do sola Gratia, sola Fide e agora nós estamos aí no sola Christus. E aí quando a gente vai falar a respeito disso, né, nós nos lembramos que Lutero, ele por diversas vezes é chamado de pai da Reforma Protestante. Mas por que ele é chamado disso? Porque ele confrontou, né, todo um sistema de venda de indulgências, que ele confrontou, né, aquela ideia de que a liberdade da punição, do castigo de Deus poderia ser comprada, poderia ser paga de alguma forma. E aí então começou um debate entre ele e Johann Tetzel, né, que era aquele homem que falava que quando tilindasse a moeda, né, uma alma poderia ser salva. E aí nós falamos sobre isso, sobre as 95 teses que Lutero escreveu, qual era a ideia, o que ele combatia. Eu já falei isso para vocês, né, que a princípio o debate teológico ali, ele era exatamente sobre a venda das indulgências, mas com isso abriu-se um precedente e o momento favoreceu, né, a discussão teológica sobre a importância das escrituras, e aí surge então os solas, né? E aí eu gostaria que nós assistíssemos um vídeo nesse momento aqui, que é uma conversa, né, do filme, que retrata a conversa entre Lutero e Tetzel. Solta o play. Então. Vai. Romanos 1:17. Justitia enim Dei. Justitia enim Dei. Pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? Cara vigário, encontramos alguma coisa aqui sobre relíquias? O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão por seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu Filho. Dr. Martin,
se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, essas coisas gloriosas a que chama de meras muletas, que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. Apenas. Então, irmãos, que declaração maravilhosa, né? O debate está ali, e aí, naquele período em que a igreja ela estava falida, mas o Papa Leão X tinha mesmo esse grande sonho de construir a Basílica de São Pedro, precisava do dinheiro, então eles começam a vender, né, não só a indulgência, né, mas eles também começam a vender elementos, né? Então eles chegavam a vender a unha de não sei quem, pedaço da cruz, o prego, né, que foi usado para poder pregar Jesus na cruz. E aí nessa discussão, e isso retrata uma realidade, né? Apesar de ser um filme e tudo mais, a história está aí e comprova para nós que houve esse debate teológico e que existiu essas conversas. E nessa conversa, o questionamento da igreja romana em relação às teses de Lutero era exatamente sobre isso. Né? O que eles diziam? Eles diziam assim, mas o que a gente vai colocar no lugar? Né? Se a gente tira essas coisas, né, o que vai fazer as pessoas permanecerem firmes? O que vai fazer as pessoas crerem em Deus? E aí Lutero responde, Cristo. Somente Cristo. E é isso o que a palavra de Deus nos ensina, né? Que a venda da indulgência, ela era uma grande mentira e uma forma de retratar. O Alisson, ele comentou aqui na semana passada, mas eu quero lembrar vocês que essa ideia da venda da indulgência, ela chegou a uma heresia tão grande que eles começaram a vender uma indulgência que chamava indulgência plena. Né? E o que significava isso? Significava assim, ó, que essa indulgência plena, se você comprasse, né, esse plano plus da indulgência, que tinha os planos, né? Então, uma moedinha salvava um. Então, tinha o plano plus, que era a indulgência plena. Até mesmo se você tivesse estuprado a mãe de Jesus, pagando a indulgência plena, você teria perdão dos pecados. Assim, para nós, né, por mais que nós temos toda a reverência e questão da palavra de Deus, é uma coisa assim que você fica já extremamente, vamos dizer assim, escandalizado com uma frase como essa. Agora você imagina, né, no contexto daquela época em que havia idolatria com Maria. Olha o tamanho assim do peso dessa expressão. Né? Porque se você falar isso para nós protestantes, né, por mais que nós temos todo carinho e respeito por Maria como qualquer outro personagem bíblico, né, não atinge tanto a gente como se você chegar para um católico e falar uma grande assim besteira como essa. E hoje ainda essa coisa vai diluindo, mas naquela época nós estamos falando assim que a principal religião, a religião da massa, né, a reforma ela está assim, ela está sendo uma fagulha nesse momento. Ela nem aconteceu ainda. Então a maioria das pessoas, elas de fato, elas adoram Maria. Então, só que esse monopólio, essa prisão que a religião ela causava, né, ela não fazia com que as pessoas enxergassem isso como uma evidência de que a palavra de Deus já vinha sendo manipulada e, né, desviada por muito tempo. Por quê? Porque eles não tinham acesso às escrituras sagradas. Então, a briga de Lutero não é para que houvesse, né, uma cisão, né, um rompimento com a igreja, mas que a igreja revisasse. Que a igreja falasse, poxa, vamos voltar, vamos retomar a verdade bíblica, vamos voltar a ter a palavra como regra de fé e prática e tudo mais. Mas não foi isso que aconteceu, né? As coisas foram seguindo. Alguns exemplos que eu queria citar aqui a respeito das 95 teses. Se você nunca leu,
vale a pena, é um documento que já é de domínio público, então se você der um Google rápido, fácil, você vai poder ver o teor das discussões, a princípio, a respeito disso. E eu separei algumas que eu queria ler para vocês, pelo menos 3 aqui. A primeira tese, né, das 95 é assim, ó, ao dizer, fazei penitência, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse de arrependimento. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, que a penitência, ela não tem a ver com autoflagelo. Ela não tem a ver com uma maneira de você, assim, pagar um preço que já foi pago por você. A penitência na qual Cristo fala é o arrependimento. E nós hoje, tendo um conhecimento mais profundo da palavra, quando a gente, por exemplo, estuda o Antigo Testamento, qual que é a mensagem dos profetas? Na sua maioria, arrependimento. Uma mensagem que está muito vazia nos dias de hoje, né? Poucas pessoas falam. Ontem nós estávamos conversando com os jovens aqui e falávamos um pouco a respeito da vida na universidade, social, tudo mais, e promovemos um bate-papo. E aí você vê que até mesmo entre nós, né, o pensamento nosso ele é muito superficial a respeito da fé. Porque a gente sempre fala a respeito de comportamentos. Então a gente fala assim, não, porque eu não bebo. Não, porque tá bom, mas isso só crente que faz? O grande ponto de você ser crente é você primeiro, antes de tudo, você reconhecer que Cristo foi morto pelos teus pecados. Porque quando a gente fala assim, Jesus morreu pelos nossos pecados, isso é muito vago. Ele não morreu pelos nossos pecados, ele morreu pelo meu pecado. Então, o entendimento disso, Luiz, tem que promover um arrependimento sincero. E esse arrependimento, ele promove o quê? Uma mudança de vida. E aí eu passo a entender, porque você percebe assim, ó, qual que é as discussões entre as religiões hoje? Pode beber? Pode usar tatuagem? É muito superficial. Porque às vezes a gente está falando de coisas básicas da fé. E aí ontem eu até trouxe uma pergunta para eles, uma reflexão mais profunda, porque eu estava falando para eles assim, ó, nós estamos discutindo aqui uma coisa que é assim, ela é superficial. Por quê? Por exemplo, você pega quem assistiu aquele filme Deus Não Está Morto? Você percebe que a discussão no filme, ela tem uma profundidade muito grande a respeito do conhecimento que você tem de Cristo? Porque em 1 Pedro 3,15, o que é dito lá? Santificai Cristo em vosso coração, e estejais sempre pronto para dar qual é? A razão da vossa fé. Então, hoje os debates assim aí fora estão sendo sobre o quê? Homossexualismo, sobre feminismo, machismo, todos esses achismos, né? Homossexualidade. E aí a nossa resposta, geralmente, elas surgem como? Ai, não, então, sabe o que é? Nós não gosta, Deus não gosta. Né? Mas olha, a gente vai aceitando. E a gente tem dificuldade de chegar para a pessoa e falar assim, deixa eu falar uma coisa para você, se você continuar nessa vida, você vai para o inferno. Sabe por que você vai para o inferno? Porque você precisa de arrependimento. Mas existe um Deus de graça. Só que assim, ou a gente vai no extremo, ou a gente chega para a pessoa e fala assim, você vai para o inferno e pronto, acabou. Mas aí o fundamento nosso é porque Deus não gosta. Só isso, né, que não responde às demandas do coração, não tem profundidade. Ou a gente fala assim, não, vem do jeito que você tá. Ó, aqui ó, né, tá igual aquele meme lá, vem para minha igreja que agora a minha igreja está aceitando tudo. E não é assim. Então, quando a gente olha para essa afirmação de Lutero, é exatamente contra isso. Ele sabia disso, que a vida cristã, ela é pautada por arrependimentos. E o arrependimento é a penitência que o nosso Mestre Jesus exige de nós. Se não há arrependimento, não existe fé genuína. Não existe fé verdadeira. Ai, pastor, eu me arrependo. Mas você faz de novo? Faço. Então, tá difícil, né? É difícil. Então é por isso que não é fácil. A tese 27 fala assim, ó. Afirmam apenas doutrinas humanas, aqueles que pregam que, assim que o dinheiro ressoa no cofre, a alma voa para fora do purgatório. Ou seja, é sempre uma barganha. Qual que é a fé que é pregada hoje? Não é muito diferente, né? É ou não é? Vem para a igreja. Porque assim, ó, qual que é a pregação resumida do evangelho hoje? Aceita o pobre coitado do Jesus, que ele tem um plano para a sua vida. É uma barganha. Você aceita ele que ele vai te dar algo. Você aceita ele que ele te...
Então, o que Lutero está falando? Fala, gente, esses que pregam isso aí tem que ser considerado anátema. Esses caras estão vendendo algo que não pertence a eles, algo que foi dado de graça. O evangelho não é uma barganha, é graça. A 36 fala assim, ó: todo cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena de pena e culpa, mesmo sem carta de indulgências. Ou seja, você não precisa de uma carta da igreja. Você não precisa da minha validação como pastor. Você precisa crer no sacrifício de Jesus. E é isso que vai fazer a sua história mudar. Então, o que a igreja romana ela pregava nesses dias? Ela pregava a escritura e a tradição. A fé, mas as obras. A graça e os méritos. Nós já falamos sobre isso, né? Cristo, Maria e a intercessão dos santos. Deus, os santos e a hierarquia da igreja. Então, né, sempre tem um elemento acrescentado àquilo que a palavra de Deus apresenta. Então, a palavra de Deus, né, quando a gente olha para a reforma, o que eles falam? É somente as escrituras, é somente a graça, é somente a fé, é somente Cristo e é somente glória a Deus. E aí, pensando um pouco sobre isso, nós podemos fazer um comparativo com a igreja atual, porque não é muito diferente. Quando nós falamos, por exemplo, a respeito da escritura, da importância da palavra de Deus, o que nós temos hoje? A escritura e eu acho. É sempre assim. Não, é que eu acho que. Não, é que. Não, você não precisa achar nada, meu irmão. Está aqui. É o que está aqui e ponto. Não é o que você acha. Não é o que você quer, né, que seja. É o que as escrituras dizem. Se isso confronta você, amém. Porque a palavra de Deus e o evangelho, ele de fato vem para confrontar o seu coração, como Jeremias 17 diz, que é enganoso. Então não é sobre o que eu acho. Não, é porque na minha igreja, meu irmão, na sua igreja o problema é seu. Aqui, ó, abre e me mostra aqui. Abre e discute comigo a partir dessa aqui. Porque as escrituras, ela é a regra de fé e prática. É a fé e o aceitar Jesus, né? Então, assim, eu vou aceitar esse pobre coitado desse Jesus que morreu por mim. É como se nós tivéssemos condições para isso. Como se nós tivéssemos em uma posição que nos coloca, né, para aceitar Jesus. Irmão, você não aceita Jesus. Você é aceito por Jesus. É Ele que te aceitou. É Ele que te escolheu. Não você que o escolhe. É o Espírito Santo que te visita e te habilita pela fé para escolher, porque se não for isso, não tem jeito. A graça e o livre-arbítrio, né? Então, é como se eu pudesse, assim, eu falar assim, ó, agora eu quero ser salvo. Não vou ser mais salvo não, eu vou viver o mundo. Não, mas agora eu vou ser salvo de novo. Qual é o mérito que tem nisso de Jesus? Nenhum. Porque se você escolhe, você tem poder para querer e não querer, o sacrifício de Jesus se anula. Porque a graça, o que nós lemos lá em Romanos 12, 3? Que fala assim, ó, se é por obras, já não é graça. Se tem mérito seu, deixou de ser graça. Então se a Josi falar para mim assim, Fê, ó, eu vou te dar um bolo, vem aqui. E aí eu vou até ela, aí eu chego lá, ela fala assim, mas antes de você comer o bolo, eu preciso só que você lave esse quintal aqui para mim. Eu até não paguei um dinheiro por isso, mas eu paguei um preço por isso. Então o bolo foi de graça? Por mais que ela está cheia de boa vontade e fez o bolo, ela me cobrou um preço para esse bolo. Então, quando nós falamos que Cristo, né, a Bíblia ela está repleta de textos dizendo que Cristo graciosamente nos salvou, é porque é graça. Né? Por fim, vai caminhando e aí a gente vê a persistência, né, Cristo e a minha perseverança. Aí, semana passada, nós vimos, o Alisson deu um ótimo exemplo, né, quando ele pediu para que eu segurasse a mão dele, ele segurasse a minha mão, mostrando que, assim, pelas minhas próprias forças, eu não consigo perseverar, porque eu solto a mão. Mas quando Cristo segura a minha mão, nós entendemos o quê? Que é o que João 10 diz. Aqueles que meu Pai me deu, nenhum deles eu irei perdê-los. Tá? Por fim, hoje, né, é glória a Deus, a mim e ao meu líder. Né? Tem até os memes na internet, né? Já viu aqueles memes assim? Que o menino tá ali e fala assim, nossa, olha o cara roubando um carro ali. Não, ó, não vão falar não que é perigoso. Não, mas é o carro do pastor. O carro do meu pastor não. E o cara vai lá para cima do bandido, né? Por quê? Porque é verdade.
foi se criando uma mística em que a liderança e os pastores, eles são os figurões, né? Eles são as autoridades supremas, eles são um tipo de Cristo, que parece que tem autoridade. Irmãos, eu não sei se vocês já participaram e viram, mas assim, aqui na nossa igreja tem, mas é menor, mas tem. Eu já dei esses exemplos aqui, que era assim, ó, o Wagner, ele era o pastor titular, e eu era o pastor auxiliar. Então, quando eu era o pastor auxiliar, né, o que a pessoa queria? A oração do pastor titular. Aí, às vezes, o Wagner estava de férias, alguma coisa, aí a pessoa vinha e falava assim, você ora para mim? Oro. Mas quando o pastor Wagner chegava, aí ela ia lá, porque assim, porque a autoridade, a liderança. Não, meu irmão, acima de todos nós está Cristo. A autoridade está em Cristo, eu oro em nome de Jesus. Então, a minha oração é tão ouvida quanto a você. Então, é bênção pedir para o pastor orar. Mas você não pode achar que a oração do pastor ela tem mais acesso do que a sua. Ela não tem. Se você vive em santidade, se você caminha com Jesus, se você crê em Jesus como o único e suficiente Salvador, a sua oração é tão boa quanto a minha. E aí, quando você vai nesses contextos de igreja pentecostal, você vê que o pastor não tem sossego. Porque ele está lá quietinho, aí vem o irmão. Você não ora para mim para uma porta de emprego? Oro. Aí vem outro. Você não ora para mim. Por quê? Porque se ele orar, a porta vai abrir. Mas se a Josi orar, eu só peguei a Josi de exemplo, não vai abrir. Se o Lorival orar, né, pode abrir, mas pode ser que eu não quero. Porque ele é só presbítero, né? Ele está 1 grau abaixo de mim. E o Antônio que é diácono? Está 2 graus abaixo, né, Lorival? E o resto dos irmãos? Aí assim, vocês é o resto mesmo. Não é, né? A palavra de Deus diz do sacerdócio universal. Nós temos uma vocação para isso. Mas não porque Deus deu a nós dignidade e valor maior do que a vocês. Porque Deus nos separou. Mas vocês também têm, porque o chamado para pregar o evangelho e para orar é para todos. Porque a oração não é orai-vos uns pelos outros. Não é? Pastor ora por vocês. Tem algum versículo que fala isso? Não. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque nós estamos vivendo essa realidade de idolatrar líderes, né? De endeusar e atribuir. E essa narrativa, né, no campo da sociologia, ela é chamada de... Como chama? Esqueci. Que é a ideia assim, igual de Cristo, né? Você sempre tem a pessoa como o Salvador. Né? Então, por exemplo, por que nós temos diversos... Isso, uma ideia de Messias, mas tem um nome específico que eu esqueci, me fugiu da cabeça agora. Mas que é essa ideia de você criar novos Messias. Né? Então, você vê a figura. Então, por exemplo, você vê lá o presidente Lula. Né? Por que ele ganhou uma ascensão muito grande? Aquele cara que veio do Nordeste, que não sei o quê, que foi superando, foi criando. Então, ele se torna uma figura messiânica. Uma figura que vai salvar você. Aí depois o Bolsonaro. Aí o Lula falhou, agora veio o Bolsonaro. Aí nós criamos uma figura messiânica em cima do Bolsonaro. E aí a gente vai criando figuras messiânicas em cima das pessoas. Eu usei a política porque assim é uma coisa que está muito clara. Mas na igreja também. O pastor, ele cria um inimigo. Então, por exemplo, o que ele começa a falar? Tudo é demônio. Eu vou sair expulsando demônio aqui. E aí, né, vem um demônio e o cara lá... E o pastor vai... O cara cai. Você fala, Jesus amado, quanto poder tem nesse pastor? Quem ficou escondido nisso tudo? Jesus. Porque você centralizou e canalizou o poder naquela pessoa. E aí você fica assim, não, quando for orar, eu vou orar para aquele pastor do bafo que derruba os outros. Né? Eu vou pedir para ele orar para mim. Que não é verdade, irmãos. Nós também. Porque a palavra de Deus diz que os discípulos de Jesus, eles expulsarão demônios também. Eles pegarão em serpentes e não, né, se machucarão. Então, essas atribuições, elas foram monopolizadas. E nesse período da igreja romana, a igreja obtinha esse poder. Hoje, quem obtém esse poder? A igreja. Não são os santos, é a igreja. E a igreja que eu estou falando é a instituição mesmo, é o clero, né, é a elite da igreja. Tá certo? Que é uma mentira, porque isso não é bíblico. Porque quando a gente olha na perspectiva bíblica, a gente olha assim, qual que é a autoridade da igreja? É a escritura, não é a tradição. Lembra que nós falamos?
A tradição é válida quando ela se submete à palavra. Então ela é como se fosse um guarda-corpo. Mas a Bíblia que é a nossa regra de fé e prática. Sola gratia, né? Não há méritos humanos sobre isso, né? Só mérito para Cristo. É só Jesus. Quando a gente fala sobre o sola fide, né? Nós entendemos isso, que é sem obras para salvação. É somente a fé, sola Christus, ou seja, não há Maria, não há pastor, não há ninguém. É Cristo que intercede por nós, que é o ponto que a gente vai trabalhar hoje. E quando a gente olha para somente glória, a gente vê que no final de tudo isso, né, a glória ela pertence somente a Deus. Então, voltamos aqui naquela estrutura que nós trabalhamos quando falamos a respeito de somente a graça. O sola escritura tem a ver com a autoridade da igreja, né? Então a autoridade da igreja ela é a palavra, o pastor se submete à palavra e ele submetido à liderança, quando ela é submetida à palavra, nós nos submetemos aos líderes. Fora da palavra não, tá certo? Se ele quiser colocar sobre nós uma imposição qualquer sobre as nossas vidas que não está nas escrituras sagradas, isso é doutrina de homem. Quer um exemplo disso? É aquela ideia de que assim, da cobertura espiritual. Né? Então, assim, você quer sair da igreja, você quer ir embora. Aí eu falo assim, eu vou tirar minha cobertura espiritual de você. Irmãos, nós estamos sob a cobertura espiritual de Cristo. Por acaso não foi Ele que morreu por você? Então, né, sai dessa bobagem aí. Os três do meio, eles têm a ver com a salvação. Então, quando nós olhamos para esses três primeiros aí, né, o que nós podemos afirmar? Primeiro, né, que é a maneira pela qual nós somos salvos, né? Somente a graça, ou seja, a graça, como eu falei, ela é o favor espontâneo de Deus e merecido por nós, certo? Deus, ele ortogou, ou seja, ele deu ao indigno, somente a fé. A fé, ela está relacionada sempre a um evento passado ou futuro. Por quê? Porque se ela é presente, eu preciso de fé para crer? Se eu estou vendo? Não, então é pelo que Cristo fez e a esperança do que ele ainda vai fazer, né? Que ele voltará a buscar a sua igreja. Então, Hebreus 11:1, ele fala exatamente isso. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a verdade de fatos que não se veem, né? E solamente Cristo, né? Que ele é de fato o mediador, aquele que morreu. E tudo isso, no final das contas, é feito e é realizado para que a glória seja somente a Deus. Ela não seja dividida comigo, nem com você e também com ninguém mais. Ela é somente dada a Deus. Então hoje nós vamos estudar o sola Christus. E aí eu tenho uma pergunta para você. Você precisa responder para mim essa questão, né? Eu acredito no que de fato? Qual é a minha profissão de fé? Qual é a confissão que está nos meus lábios, né? De que maneira eu dou a razão da esperança? Como eu respondo? Eu digo que eu creio em Cristo ou que eu creio em Cristo e mais alguma coisa? Eu creio em Cristo, mas eu creio também que se eu não fizer minha parte, aí as pessoas vão inventando versículos para a palavra de Deus. Vocês já viram? Que tem aquele versículo, faz por onde que eu te ajudarei? Quem já viu alguém falar esse versículo aí? Tinha um pai do amigo meu que toda vez ele falava, a palavra de Deus fala, faz por onde que eu te ajudarei. Aí você pergunta para ele, não está esse versículo? Está na Bíblia, mas nunca você acha ele, né? Só ele sabe onde está. Existem alguns versículos secretos aí. Então, nós precisamos conhecer exatamente isso. E aí, para nós entendermos que é somente Cristo, nós vamos ler algumas partes do Evangelho de João. Eu peço para que você abra a sua Bíblia aí, por gentileza, em João capítulo 1, para nós lermos os versículos de 1 a 4 de início. João capítulo 1. Não precisa projetar, então, que eu tenho aqui, tá? Então, quando a gente olha aí, o que está escrito? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O que João está falando para mim, para você? O que você entende quando você lê esse versículo? A Bíblia diz
claramente que Jesus é o sustentador de todas as coisas. Que tudo foi feito por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, quando ela diz que a vida está nele, que ele era o princípio, ele é o fim, que ele é o verbo, né? É difícil para nós entendermos pessoas que se dizem cristãs e não confiam nisso, porque elas estão contrariando o primeiro sola, que é o princípio da autoridade da palavra de Deus. Ou seja, quando ela diz que Cristo é o criador de todas as coisas, o que nós precisamos entender e compreender? Nós precisamos entender e compreender que o universo depende dele, que nada fora dele, né, existe, tem um princípio de existência ou pode ter algum princípio de salvação, ok? Então, isso, irmãos, é algo que nós precisamos realmente crer. Aí, quando a gente vai para o versículo 5, depois o 10 e 11, ele diz assim, ó, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o não conheceu. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Sabe por quê que eles não receberam? Por que os judeus não receberam Jesus? Dá uma chance de você responder. Quem consegue responder essa pergunta? Por quê que os judeus eles não reconheceram Jesus? Por quê? Exato. Sabe por que eles não reconheceram Jesus? Porque olha o que o texto diz: a luz resplandeceu nas trevas. Quem é luz e quem é trevas aqui? Nós somos as trevas, a luz é Jesus. Então eles tinham um senso de justiça própria. Quando Jesus chegou, e Jesus ele vai para o deserto, ele é tentado, aí ele é aprovado por Deus, aí ele começa o ministério. Qual que é a primeira mensagem que Jesus prega? Arrependei-vos que o reino de Deus chegou. Isso dói no coração do religioso. Você chegar e falar assim, ó, Esther, você é pecadora, miserável, e precisa de arrependimento. Porque se a luz de Jesus, mas você tem um senso de justiça própria, você fala, eu não, a Júlia é. Não, ela é minha filha, eu sei que ela é. Não, mas deu um trabalho, nossa, a Júlia é pecadora, mas eu não. Então, os judeus, eles olhavam para Cristo e falavam assim, quem que é esse aí que vem falar isso aí para nós? Imagina, e logo eu, que dou dízimo, dou oferta, vou todo domingo no culto. Olha aqui, ó, eu, camisa polo, calça, né, quase social. Como é que você vai falar isso? Eu não estou de bermuda aqui, não. Você vem falar com essa conversa para mim? Pecador não é tanta de bermuda aí, ó. Então, essa religiosidade, ela sempre traz para nós um falso senso de vida transformada. Porque nós aplicamos isso, eu não estou dizendo que você pode vestir de qualquer jeito. Não é isso. Só que a religiosidade traz um falso senso de justiça própria. Então você se considera mais justo que o outro pela maneira com que você se veste, porque você não tem tatuagem, porque você não bebe, porque você não fuma. E aí isso tira de você a necessidade de um redentor. Por que você precisa de um redentor? Por que você precisa de Jesus? Então eles falam assim, deixa eu falar uma coisa para você. Nós não aceitamos você porque nós não precisamos de você. Nós temos a lei, nós cumprimos a lei. Mas eles achavam que cumpriam a lei. Então as pessoas assim também se consideram, né? Eles têm essa ideia, né? A ideia de que assim, de que eles, né, poderiam rejeitar Jesus. Então eles têm o poder do livre-arbítrio, se eles escolheram ou não Jesus. E o texto continua, né? Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creram em seu nome. Todo mundo é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus ou não? O texto é claro, não é? Mas não está na boca das pessoas que todos nós somos filhos de Deus? Olha o filho de Deus lá. Todos nós somos filhos de Deus? O texto fala, não. Quem são os filhos de Deus segundo o texto bíblico? Qual que é a afirmação correta que a gente faz a respeito disso? Quem que é filho de Deus, Sara? Segundo o texto. É os que creem em Jesus. Por quê? Porque nós nascemos criaturas, mortos em nossos delitos e pecados, mas como Paulo diz aos Efésios, em Cristo recebemos vida. Mas a vida ela veio através de quem que Paulo fala? Vida em Cristo. Então a partir de Cristo nós somos adotados, nós somos enxertados, nós passamos a ser filhos de Deus. Antes disso, nós só éramos inimigos de Deus. Então aqueles, segundo o texto, que recebem a Cristo, tornam-se
filhos de Deus. E aí o versículo 13 em diante, né? Ele é um versículo assim, muito ignorado. Porque esse 12, né? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, ele é conhecido por todos. Mas vamos ler o seguinte: o que o seguinte diz? Os quais não nasceram do quê? E nem? O que o texto está falando aqui para nós? Que aqueles que nasceram de novo, eles nasceram em Cristo, e eles não foram gerados por Deus por hereditariedade. Eles não foram gerados, né, por escolhas próprias. Não é porque o seu pai é crente que você nasce crente. Não é porque você realiza boas obras que você passa a pertencer a esse povo. Então, quando ele usa essa expressão, nem da vontade da carne, o que significa? Você não escolhe. Você não faz nada para ser. É graça. O próprio Deus, né, é que faz por nós para que nós possamos crer nele, para que nós possamos aceitar ele. Então, nem da vontade do homem, ou seja, não é pelo livre-arbítrio, não é por uma aceitação pessoal, uma decisão pessoal que você se torna filho de Deus. Nós nascemos de novo por causa da vontade de Deus. E aí, o versículo 14 diz e deixa isso muito claro, quando ele fala assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E viu sua glória, glória como unigênito do Pai. João está testemunhando a compreensão e a revelação que ele teve de quem é Jesus. De quem é Jesus na vida dele. Por isso que é somente Cristo. Por isso que não pode ser Cristo e mais alguma coisa. Porque não é pela vontade humana, não é pelas obras da carne, não é por hereditariedade. É pelo sacrifício de Jesus que nós somos comprados. É pelo sangue de Cristo que verteu. E aí, né, eu tenho aqui uma declaração de um teólogo chamado Neibel, que ele diz assim, ó, adoram um Deus sem ira, que trouxe um homem sem pecado a um reino sem julgamento por meio das ministrações de um Cristo sem cruz. Irmãos, deixa eu exemplificar isso aqui. Outro dia, eu conversava com uma pessoa, e ela falou assim para mim que ela visitou uma determinada igreja, e tipo assim, ela falou assim, cara, às vezes a gente fica falando assim, mas foi bênção a palavra. Poxa, a palavra trouxe ânimo. Nessas igrejas assim, que as pessoas vão para se sentirem felizes. E aí ele contou para mim, né, que o cara leu um texto lá, vamos supor, né, tudo posso naquele que me fortalece, o cara trouxe encorajamento. A princípio, não tem nada de errado na pregação dele. Só que essa pregação dele, ela tem um problema. Sabe por quê? Porque ela se encaixa perfeitamente numa missa. Ela se encaixa perfeitamente no salão do reino dos testemunhos de Jeová. Ela se encaixa perfeitamente numa reunião de judeus. Você sabe por quê? Porque ela não confronta o homem. Ela não confronta o pecado do homem. Porque quando você confronta o pecado do homem, você coloca ele nessa situação, você precisa apresentar para ele o quê? Um redentor. Percebe que as pessoas não têm problema em falar a respeito de Deus? Que o problema é falar em nome de Jesus? Então, quando nós não aplicamos a centralidade de todas as coisas a Jesus, o que nós estamos pregando? Nós estamos pregando assim, um Deus sem ira. Lembra que eu falei? Mas, pastor, Deus, ele pagou o preço dos nossos pecados. Né? Não, minha irmã, do seu pecado, do meu pecado. Porque a ira de Deus, ela foi derramada. Quando Jesus fala, Pai, afasta de mim esse cálice, qual cálice você está se referindo? Ao cálice da ira de Deus. Ou seja, Deus sendo justo, ele não pode tolerar o pecado. O ódio de Deus sobre o pecado, ele caiu sobre Jesus. E quando nós olhamos para essa situação de Jesus na cruz, o que nós encontramos? Jesus bebendo a ira de Deus. A ira de Deus, ele diz, Pai, se possível, afasta de mim. Mas isso não afasta o cálice de Deus. O cálice de Deus é derramado. Então, não existe um Deus sem ira contra o pecado. A ira de Deus, ela é imensa contra o pecado, porque o pecado fez com que ele tivesse que entregar o seu filho unigênito. Esse é o evangelho. O evangelho não é sobre triunfar. O evangelho não é sobre porta de emprego. O evangelho não é sobre prosperidade financeira. É sobre arrependimento, que traz um homem sem pecado a um reino sem julgamento. Como assim sem julgamento?
Não, ele foi condenado. Agora, quando a gente olha para a história, você concorda comigo que houve outros mártires? Que muitos outros homens e mulheres de Deus, perseguidos por questões religiosas, também morreram e talvez sofreram punições maiores, até mesmo do que Jesus na cruz? Foram crucificados de ponta cabeça, foram queimados vivos. Qual que é a diferença? Se existe essa verdade, qual que é a diferença? Ajuda aí, Dudu, qual que é a diferença? A diferença é duas. A primeira delas, sabe qual é? É que Jesus morreu dessa forma, mas sem pecar. Os outros morreram pecadores. A segunda, sabe qual é? É que Jesus morreu abandonado pelo Pai. E os outros tiveram o consolo do Pai até o fim por causa do que Jesus fez. Essa é a diferença. Percebe que Jesus, em nenhum momento, Jesus reclama dos açoites. Em nenhum momento, Jesus reclama da humilhação. Qual que é o único momento que Jesus exclama na cruz? Um esboço, talvez assim, de uma coisa que incomodou ele. Quando ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Sabe por que ele abandonou? Porque você é o culpado disso. Porque eu sou culpado disso. A maior dor que Jesus sentiu, é porque o Pai teve que abandonar ele por causa dos nossos pecados. Por causa do meu pecado. Porque quando eu falo dos nossos, eu estou amortizando, eu estou cauterizando a minha culpa. E quando eu cauterizo a minha culpa, eu caminho vivendo do meu jeito. Mas quando eu entendo que é o meu pecado, eu luto contra ele e faço isso como os hebreus falam. Eu resisto ele até o sangue. E aí, irmãos, eu vou ser bem assim duro, né, com todos nós aqui. Se a gente pega a realidade do jovem na fornicação, né, o jovem aí que não leva a vida com Deus a sério, o jovem que está aqui, mas também está no mundo, né, o crente também, fofoqueiro, briguento, que não perdoa. É pessoas que assim que ainda tem essa ideia de que Jesus morreu, mas ele, né, ele não é tão culpado assim. Tem gente que tem uma culpa maior. Não. Nós somos culpados, mas há um entendimento. Paulo diz: eu sou o maior dos pecadores. Porque Paulo sabia o preço que Jesus pagou naquela cruz. Então, cuidado com a sua vida de pecado. Cuidado em levar as coisas de Deus. Porque a palavra de Deus diz: de Deus não se zomba. O que você está plantando, você vai colher. A graça de Deus, ela não anula nossas responsabilidades. Então, se houve uma necessidade de cruz, é porque eu e você, nós vivemos os nossos delitos e pecados, e por causa de Jesus, nós fomos salvos e aceitos por Deus. Romanos capítulo 5, versículo 18 diz, alguém pode ler para mim? Sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Então, assim como por uma só ofensa, vejo isso sobre todos os homens. O que está falando? Que pelo pecado de Adão e pelos nossos próprios pecados, todos nós estamos condenados. No entanto, olha o que ele diz. O que ele vai dizer? Por um só ato de justiça. Não por dois, não por três. Por um só ato de justiça. Veio a graça sobre todos os homens. Então percebe a diferença? A diferença é a seguinte, olha que conta simples. O pecado de Adão atingiu todo mundo aqui. E o contrário, o pecado de todo mundo aqui, mais o de Adão, foi para Jesus que não tinha pecado nenhum. É isso que Paulo está falando. Um ato de justiça, um homem sem pecado, um que foi fiel a Deus, pagou o preço de todos nós. Por isso que é somente Cristo. Por isso que não é Cristo e mais alguma coisa. E aí, a evidência disso fica mais clara quando a gente vê João falando lá na primeira epístola dele. Aquele que tem o Filho, tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Você já viu aquelas pessoas falando? Nossa, pastor, a minha mãe, ela não aceita Jesus, sabe? Mas ela é uma senhora muito correta. Ela faz tudo certinho. Nossa, o meu filho, pastor, ele não quer nem saber das coisas de Deus. Mas ele não sai, ele fica lá em casa, jogando videogame dele lá, né? Não dá trabalho para a mãe e para o pai, não responde.
Pois é, minha irmã. Sabe qual que é o problema? É que você não tem Jesus, você não tem a vida eterna. Só tem esse problema. Que ele é gente boa, eu acredito, legal, benção demais. Por quê? Porque não é sobre comportamento. Nós estamos levando o evangelho de uma forma muito rasa. É sobre arrependimento de vida. É sobre entregar a vida completamente a Cristo. É sobre santificar Cristo em seu coração. Isso é a pregação do evangelho. Essa citação aqui, do Warfield, diz assim, ó. Vamos prestar atenção nela aqui juntos. É do seu objeto de fé, é do seu objeto que a fé deriva seu valor. Então o que ele está dizendo? Onde sua fé está depositada? É em Cristo e mais alguma coisa? É dali que vai derivar o seu valor. O poder salvador da fé não resiste nela mesmo. O poder salvador da fé, lembra que nós falamos? Que nós não somos salvos pela fé. A fé é o quê? A fé é o quê? É o meio pelo qual nós confiamos em Cristo. É o meio que nos habilita a crer. É o meio que nos faz compreender essas verdades que estão sendo expostas aqui. E aí é por isso que ele vai insistir na citação e ele vai dizer, né, que é assim no Todo-Poderoso Salvador, em quem ela descansa. É ali, né, que tem a essência. É no Salvador, não na sua fé. Então por isso às vezes você acorda assim, você fala assim, nossa pastor, acordei uma fé fraca. Nossa, sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia. Sabe o que você precisa lembrar? Você não é salvo pelo tamanho da sua fé, não. Você não é salvo pelo poder da sua fé. Você é salvo pelo alvo da sua fé, por Cristo. Ele é uma rocha inabalável, não a sua fé. Até porque quando a gente olha, por exemplo, para a fé de João Batista, a experiência inaugural de João Batista com Jesus é no ventre da mãe dele. João Batista, ele batiza Jesus, ele ouve do céu a voz de Deus dizendo, eis aí meu filho amado, a quem me comprazo. Irmãos, você não teve uma experiência como essa. Ninguém teve. João Batista é preso. Meu Jesus amado. Aí pede a cabeça de João Batista. Aí João Batista é visitado pelos seus discípulos. O que ele fala para os discípulos dele? Vai lá e fala para Jesus assim, ó. Tu és de fato o Messias que nós aguardávamos, ou eu ainda devo esperar por outro? Por que ele perguntou isso? Olha as experiências que ele teve. Porque a fé dele estava abalada. Ele disse, poxa, o Messias está aí. Não é possível, eu preso aqui. Minha cabeça vai degolar. Ele é o Messias. E aí os discípulos vão. Quando os discípulos vão, o que Jesus fala? Volte para João e diga o que vocês ouvem e veem. O que eles ouvem e veem? O cumprimento de Isaías. Os surdos voltam a ouvir. Os cegos voltam a enxergar. E aí ele volta. E qual é a convicção que devolve a fé para João Batista? O livramento da cadeia? O livramento da morte? Qual que é? O cumprimento da palavra. Então, você percebe que assim, que é onde você deposita a sua fé, não é a sua fé em si mesma. A fé em si mesma não salva ninguém. Você sabe por quê? Porque tem gente que tem muito mais fé que a gente. Eu tenho uma tia minha que ela fala assim, você tem que ter fé. Por exemplo, você quer trabalhar na Jumil, você vai passar todo dia na frente da Jumil e fala assim, um dia eu vou trabalhar aqui, um dia eu vou trabalhar aqui, um dia eu vou trabalhar aqui. Isso não é fé? Isso é fé. Porque fé é acreditar numa coisa que ainda não aconteceu. A definição básica de fé é isso. Então é fé. E aí a gente fala, não é que ela entrou lá mesmo? Ela tem fé. Não, mas não é fé redentora. A fé redentora é crer no Filho. E somente no Filho. Então, para a gente entender um pouco sobre isso, né, nós precisamos entender se somos salvos somente pela fé, como nós podemos ser salvos somente pela fé, somente pela graça e somente de que maneira que isso acontece? Aquela pergunta que foi feita. A gente tem que lembrar que a graça é a origem e a causa do amor de Deus. A fé é o condutor e a ferramenta, mas nós somos salvos somente por Cristo. Essa é a resposta. Como que a gente pode ilustrar isso aqui? Quando a gente vai na praia, fica lá sentadinho lá, o salva-vidas, certo? Aí o salva-vidas tá de boa. Aí ele tá vendo lá, Pedro correndo lá, indo pro fundo. Aí ele assobia, manda voltar. Pedro teimoso, continua lá. Aí de repente o Pedro começa a se afogar. Aí o que ele faz? Aí ele vai lá, põe o colete, joga a boia, joga outra boia, amarra a corda e não sei o que, pega o bote, vai lá,
E vai, né? Pá, 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 joga a boia, pega o Pedro, traz o Pedro de volta para a água, pum, 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 massageia, o Pedro salva. Aí você imagina, vem todos os repórteres, vem todas as pessoas. Meu Deus, o que aconteceu? Né? Como que você foi salvo? Qual que é a resposta do Pedro? Quem salvou ele? Salva vidas. Ele não vai falar, não, foi a boia. Não, foi o bote. Quem que ele vai falar? Foi o salva-vidas. Por quê? Porque essa é a missão dele. Ele é o salva-vidas. Então, é exatamente essa a resposta que nós temos. A graça, a fé, são como os instrumentos que Deus usa para nos salvar. Mas quem que é o salva-vidas? É Jesus. Agora você imagina, se o Pedro está lá e fala assim, não, não, não me salva não. O salva-vidas deixa de salvar ele? Se ele escolher não ser salvo? Se tiver que salvar, vai salvar. Ele querendo ou não. Por isso que Jesus salva quem ele quer. Quem ele tiver que salvar, ele vai salvar. Você querendo ou não, você não escolhe. Você não tem essa opção. Eu não tenho essa opção. Né? Então a gente precisa entender exatamente isso. Que ele vai em busca daquela pessoa e ele traz aquelas pessoas de volta. E quando pergunta, quem te salvou? Ele fala, quem me salvou foi o salva-vidas. Ele é quem salvou a minha vida. Por causa, então, nós temos que entender exatamente isso. Salmo 118, 21 ao 23. Alguém pode ler para nós? Alguém lê para nós aí? O Ander vai ler lá. Ó. Você levantou a mão assim? Não? O Dudu vai ler então. Render-te-ei graças porque me acudistes e fostes a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aí, Mateus 21, continua, Dudu. Versículo 42. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Percebe? Jesus repete isso. É uma afirmação que ela vem do Antigo Testamento para o Novo. Quem que se tornou a pedra angular? Quem que é aquele que salva? De quem o salmista estava falando? Jesus. Somente Jesus. Mais ninguém. Não tem eu, não tem você, não temos nós. É importante nós termos isso claro. Cristo é o Salvador. Somos salvos somente por Ele, por causa dele, de sua graça, através da fé que Ele nos concede. Somos salvos por Cristo, somente por causa de sua graça e só através da fé que Ele nos dá. A fé é dom de Deus, não vem de vós. É dom. Deus habilita, Deus capacita você para crer em Cristo. E o que nega, né, os solos cristos hoje? Primeira coisa, o relativismo. O que é o relativismo na igreja hoje? É a flexibilização, a adaptação dos princípios cristãos, conforme cada interesse pessoal ou cultural. Né? A adaptação do evangelho, a exclusão de partes que não são importantes para a gente. Percebe que muitas igrejas, elas nem usam muito o Novo Testamento? Elas se aplicam só ao velho, uma manipulação. Você fala assim, poxa vida, é verdade. Poucas vezes eu vi uma pregação no Novo Testamento naquela igreja. Por quê? Porque eles vão nesse princípio de adaptação, de poder moldar, porque a revelação é progressiva. O Novo Testamento é muito claro. Ele deixa para mim e para você certo que é somente por Cristo. Uma segunda verdade que nós temos é o adesismo. O que é o adesismo? Né? Ele adere nominalmente à fé cristã, mas sem um comprometimento autêntico e transformador. Irmãos, isso aqui está cheio. Século IV, Constantino, ele ascende ao trono. Roma declara que agora é só um império, uma só igreja e um só, né, mediador. Então o que eles colocam lá? Eles colocam o seguinte: todo mundo agora tem que ser cristão. E aí as pessoas vão aderir, né, o adesismo é isso, elas vão aderir àquela fé, mas não porque houve nelas o quê? Um arrependimento. Mas porque é a religião do império. É uma só lei, uma só igreja e um só imperador. Agora, pensando nos dias de hoje, tá na moda ser crente, não tá? Tá na moda ir para a igreja, church. Tá na moda conferência, status.
né? Onde mais um monte de Zé Ninguém conhece, ganha título, cargo, igreja, mas não há arrependimento, não há mudança. Você vê dentro de casa, é um filho rebelde. Você vê no casamento, é uma esposa, um marido extremamente indiferente. Você vê no trabalho, é desonesto. Na escola, é desonesto. Nas relações, é egoísta, é frio, é maldoso, né? É assim que o evangelho tem sido apresentado. Porque não há uma mensagem de arrependimento. Não há arrependimento, não há mudança. Então, as pessoas estão aderindo a isso. E por fim, nós temos o legalismo, né, que foca na obediência estrita às regras e tradições, como os judeus. Então basta você se vestir bem, basta você, né, não falar palavras feias, mas o seu coração não importa não. Que é aqueles exemplos que eu dou, né? Que o cara, ele não fala palavrão, mas ele olha para Esther e fala assim: nossa, abençoada, aí podia ser promovida para o céu, né? É um ódio santo, né? Você fala assim: não, eu quero o bem dela. Eu quero que ela morra, mas é pro bem, pode ir pro céu, não precisa ir pro inferno, não. É o desejo, é o coração enganoso e pecaminoso. Certo? Para a gente ir embora, aplicações práticas para mim e para você. Primeiro, é o Espírito Santo quem realmente nos salva, né? Espírito Santo quem relava ali. Ah, gente, acontece, né? Quando a gente olha para essa verdade, nós precisamos entender exatamente isso. É o Espírito Santo quem revela Cristo. É o Espírito Santo quem convence. Paulo diz isso aos Romanos, né, que quem convence é o Espírito. Se o Espírito não declarar quem é Cristo, irmãos, tem muita gente muito mais gabaritada para ler e entender a Bíblia do que eu e você. Mas no final das contas, é o Espírito Santo quem revela. E é o Espírito Santo também quem capacita. E capacita o homem para testemunhar Cristo. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que não há salvação em Cristo. A pessoa quer dar o testemunho dela, né? Ela vem aqui, não, deixa eu contar para vocês aqui, ó. Vocês já viram isso? Vou contar para vocês aqui, irmãos. Eu bebia, eu fumava, eu cheirava, e eu não sei o que lá, e eu traía. Mas de repente eu falei, não, essa vida não é mais para mim. E eu parei, e agora, irmãos, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu dou sopa para mendigo, eu não sei o que, eu. Cadê Jesus nesse negócio? Quando falar, vós recebereis o Espírito, tereis poder para serem minhas testemunhas. Testemunhas de mim, não de vocês. De Cristo. Não é de mim, não. Depois você fica falando, o pastor bebi. Não, de Cristo. É de Jesus. E por quê, irmãos? Porque somente Cristo é o Salvador. Primeiro, porque ele é o descendente da mulher em Gênesis. O evangelho começa ali. Que é o filho da mulher, ele que esmagaria a cabeça da serpente. E ele depois se evidencia em Cristo. Por quê? Porque ele é o descendente de Abraão. Como diz lá em Gálatas. Porque ele é o profeta, como Deuteronômio afirma, né? Moisés fala que ainda haverá um que será maior do que eu. Ele é o rei eterno. Não há outro que reina senão somente Cristo. Por quê? Porque ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Pede para um testemunho de Jeová explicar para você como que ele resolve esse texto aí. Porque eles não creem em Jesus dessa forma. Por quê, irmãos? Porque ele é o servo sofredor de Isaías. Ele é o homem de dores. Por quê, irmãos? Porque ele é o Cordeiro de Deus. Ali é João 1:29, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque ele é o sumo sacerdote que Hebreus fala. Nós não temos um sumo sacerdote que não sabe o que é padecer. Antigamente, o sumo sacerdote, por exemplo, quando a gente lembra da história de Ana, né? Qual que é a insensibilidade ali? Ele fala, você está bêbada, mulher? Porque não tinha sofrimento, eles ficavam lá na redoma, dentro do templo, muitas vezes sendo sustentado, sem encarar a vida lá fora. Mas Jesus não, ele encarou a vida. Ele, sendo Deus, não se julgou igual a ser Deus, mas ele se humilhou na condição de homem. Ele viveu, ele padeceu sobre as dores. Então, se tem alguém que sabe o que você está passando, é Jesus. Eu posso não saber, Jesus sabe. Ele sabe quais são o tamanho da sua dor. Ele sabe até onde você pode ir. E ele pode sustentar nessa fé. E ele pode caminhar com você. E quando nós falamos a respeito disso, irmãos, para nós encerrarmos de vez, Atos capítulo 4, versículo 18 a 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem em o nome de Jesus. Percebe? Deus te abençoe, irmão. Amém. A nós todos. Ninguém tem problema com o nome de Deus.
Por isso que eu falei para vocês, a pregação que a pessoa ouve, às vezes pode estar certa. Mas vai falar de Jesus para você ver se não começa a incomodar. Vai falar do Evangelho de Cristo. Vai falar que a mensagem de Jesus é arrependimento. Aí começa a postar na internet. Ah, porque a igreja é isso. Porque as igrejas brigam. Não é que a igreja briga não, irmãos. Eu estou nem aí para as outras igrejas não. Eu quero dizer para você, eu estou aí para o Evangelho. E o Evangelho, ele proclama Cristo. É por isso que as pessoas se incomodam com a igreja, com as igrejas tradicionais. Porque a gente está pregando Cristo. É por isso que essas igrejas geralmente não são igrejas cheias. Você sabe por quê? Porque você vai vir aqui, você não vai falar assim, ovelhinha de Jesus, deixa eu falar com você. Independente, irmão, se o Neymar sentar aqui, ele vai ouvir a mesma mensagem. Você precisa se arrepender, o teu dinheiro não pode comprar a tua salvação, os teus seguidores não podem comprar a tua salvação, o teu dízimo aqui também não compra a tua salvação. Se você não mudar, você vai para o inferno. É essa a mensagem, é essa a mensagem. E aí então, quando eles são repreendidos, olha a resposta dele, mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros, do que a Deus. Pois nós não podemos mais deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que esses homens viram que nós não vimos? Porque nós não falamos disso. Nós falamos de empreendimento, nós falamos de ganhar dinheiro, nós falamos mal da vida dos outros, mas eles falavam de Jesus. Eles falavam de Cristo. A igreja só falou de Cristo. Hoje a igreja fala de tanta coisa, né? Mas não fala de Jesus. Então vamos falar de Jesus, irmãos. Vamos ser mais intencionais. É por isso que é somente a Cristo. Quando a nossa vida ela entende isso, nós não falamos de Jesus porque nós não vivemos só para Cristo. Porque sempre tem alguma coisa no meio interferindo. Porque eu e você talvez na nossa declaração de fé é Cristo e mais alguma coisa. Mas a palavra de Deus ensina para mim e para você essa manhã. É somente Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, pela instrução da tua palavra, que nos faz compreender, Deus, que não há salvação fora do Senhor. A salvação não pertence à igreja, a salvação não pertence aos nossos títulos, aos nossos cargos. A salvação, Deus, ela não pertence a nada além do nosso Redentor, do Senhor e Salvador das nossas vidas, teu Filho amado Jesus. Dá-nos, Deus, essa certeza, dá-nos essa compreensão, para que o nosso coração se sacie em Jesus, para que possamos ter a certeza, Pai, de que o Filho tem a vida eterna. E assim, Deus, possamos viver desfrutando nesses dias, até que o Senhor volte, possamos viver, Deus, cumprindo o chamado, o propósito do Senhor, como igreja do Senhor, de proclamar somente Jesus e ninguém além de Cristo. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do teu Filho. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje, 18 horas, nós temos o nosso culto aqui, tá bom? Deus abençoe. Aguardo todos vocês.